Olá pessoal, vamos lá. Hoje vamos com a aula de gestão da produção, seguindo depois da nossa aula de introdução. Hoje vamos falar sobre planejamento de capacidade de produção. Qual é a ideia, né? Na aula passada a gente situou aquilo que é o nosso objeto de estudo na gestão de produção como o produto, né? O foco da aula de introdução foi o produto, como ele é composto de materiais e como ele passa por uma série de processos produtivos até ficar pronto. Hoje a gente vai focar no processo produtivo. Vai ter aulas que a gente vai focar nos materiais que compõem o produto, que vai desencadear toda uma questão de gestão de estoques, e hoje a gente vai focar no lado do processo. Então, até é uma questão que eu gosto de falar, aquela estrutura, a separação do produto, a composição do produto em materiais e a forma como ele se produz, né, como ele é produzido através de processos, são dois grandes focos, né, um da gestão de materiais, que até existe uma sigla para isso, que é o MRP, que é de Material Requirement Planning, que é planejamento das necessidades de materiais de uma empresa, o que ela precisa de materiais para produzir. E para o lado de processo tem uma outra sigla, que é a mesma sigla, uma evolução dela, né, que é o MRP2, que daí muda de Material Requirement Planning para Manufacturing Requirement Planning, ou planejamento das necessidades de manufatura, de processo, certo? Então, tem essas siglas MRP e MRP2, que vocês talvez até já tenham ouvido falar, e muitas vezes até são explicadas de uma forma mais complexa, mas elas são relativamente simples. Uma em relação a materiais e a outra em relação aos processos. Então, nessa aula hoje vamos falar sobre o planejamento da capacidade de produção de um processo produtivo operacional, né? O que é capacidade, de uma forma geral? É aquilo que é o máximo que alguma coisa comporta, né? Em termos de armazenagem, por exemplo, um tambor, uma garrafa uma garrafa pode armazenar no máximo 2 litros de refrigerante, por exemplo. Essa é a capacidade máxima, certo? A capacidade sempre está atrelada ao termo máximo. É o máximo que pode fazer, é o máximo que pode armazenar, certo? Então, capacidade é nesse sentido. Só esses exemplos que estão aqui nesse slide, né? Ele está falando de capacidade, olha ali, a capacidade de determinado tambor é 300 litros. Um tambor menor poderá ter capacidade para armazenar 100 litros. Aí tem esse detalhe, né? Armazenar. Aqui ainda a gente tá com números de capacidade estáticas. Capacidade de armazenamento, basicamente. O cinema ali pode ter capacidade para 400 lugares. Mas é uma coisa estática, né? Quando a gente vai falar de produção, é uma coisa mais dinâmica. E aí a gente vai ver alguns detalhes que influenciam nisso. Esse slide aqui está, assim, mal desfocado, eu sei. Mas a ideia é que não entremos muito em detalhes aqui, ele pode ser desfocado mesmo, porque são vários conceitos de vários autores diferentes que dão o seu conceito de capacidade de produção. Só que, claro, cada um que vai escrever isso de uma forma vai escrever de uma forma um pouco diferente. Tá? Então, a ideia aqui não é entrar cada um desses autores, como é que eles definem capacidade, mas sim só mostrar que, né, que tem os conceitos definidos de referência, mas a ideia é que com a aula, até o final da aula, a gente tenha o conceito de capacidade de produção bem claro na nossa cabeça e a gente não precisa se apegar a conceitos pré-definidos. Tá? Tem vários tipos de capacidade instalada, a máxima que uma empresa foi projetada para produzir, capacidade disponível ou de projeto, que é em relação aos turnos de trabalho. Por exemplo, eu posso ter uma fábrica que, se produzisse 24 horas por dia, 30 dias por mês, ela tem essa capacidade instalada. Mas ela só tem o projeto ou a disponibilidade de trabalhar um turno por dia ou 2 turnos por dia. Né? Então, depende dos turnos de trabalho para dar um total de disponibilidade de produção, para produção, certo? A capacidade efetiva eu vou descontar perdas planejadas, e a capacidade realizada eu vou descontar também as perdas não planejadas. Então, esses
tipos de capacidade aqui vão aparecer lá na frente, no final dessa aula, no nosso conceito de OEE que eu vou apresentar para vocês, tá bem? Não se preocupem muito em saber exatamente o que é capacidade instalada, disponível, efetiva e realizada. O que é interessante guardar aqui que eu vou reduzindo, né? A capacidade instalada seria o máximo do máximo, aí eu desconto o turno de trabalho que eu não trabalho, né? O turno que eu não trabalho, eu vou ter um pouco menos de capacidade, que vai ser disponível. Desconto paradas, perdas que eu tenho como já planejadas na empresa e vou ter uma capacidade efetiva. Ainda vou ter outras perdas que não foram planejadas e aí vou ter a minha capacidade realizada. Então ela vai reduzindo, né, até chegar na capacidade efetiva, na capacidade realizada, desculpa. Bom, aqui só o que é capacidade instalada, é a capacidade máxima que a empresa pode fazer. É aquilo que ela faria se ela ficasse 24 horas por dia trabalhando todos os dias da semana, todos os dias do mês. Eu já vi empresa que trabalhava dessa forma, né? Era empresa industrial com pouca mão de obra, com muita máquina automatizada e um processo produtivo em fluxo contínuo, né, que não tem muito transporte de materiais de uma máquina para outra, é tudo interligado, e ela trabalhava 24 horas por dia, 365 dias por ano, não parava nem no Natal, nem no Ano Novo, não parava nunca, certo? Aqui tem um exemplo de uma capacidade instalada, exemplo, uma empresa do ramo de alimentício tem a capacidade de produzir em um forno, estou olhando uma máquina especificamente, 2 toneladas de biscoitos por hora. Então, a capacidade mensal instalada dessa empresa é 30 dias por mês, vezes 24 horas por dia, vezes 2 toneladas por hora, né? 2 toneladas de biscoito por hora que o forno pode fazer, 1.440 toneladas de biscoitos por mês. Aí tem ali grifado, neste caso, a unidade de medida da capacidade pode ser em tempo, horas de forno disponível, ou em quantidades, toneladas de biscoito produzidos. Por que é neste caso? Porque nesse exemplo, ela produz um produto só. Então, se é um forno que só produz biscoitos do mesmo tipo, do mesmo tamanho, sempre iguais, então eu posso falar que ela produz 1.440, ou ela produz 2 toneladas de biscoito por hora, certo? E no mês ela produz 1.440 toneladas de biscoito. Mas isso não é o normal das empresas, ter as máquinas produzindo um produto só. Normalmente você vai ver numa indústria alimentícia, um forno desses vai processar tanto biscoitos, quanto pães, quanto biscoitos pequenos, biscoitos médios, biscoitos grandes. Vai ter uma diversidade muito grande de produtos que o mesmo forno vai processar. E aí, assim, é claro que se for fazer pão, eu vou fazer uma certa quantidade de pães por hora. Porque o tempo que o pão precisa ficar no forno é diferente do tempo que um biscoito, uma bolacha precisa ficar no forno, certo? Então, como muda os produtos, mudam a capacidade de produção do forno também. E aí essa que é uma questão inicial. Bom, se o forno processa 2 toneladas de biscoito por hora, mas processa 5 toneladas de pão por hora, então qual é a capacidade? É 2 toneladas de biscoito ou é 5 toneladas de pão por hora? Qual é a ideia aí? A ideia de capacidade, nesse caso, a gente tem que enxergar a questão tempo. Porque os dois produtos, o biscoito com 2 toneladas por hora e o pão com 5 toneladas por hora, tem uma medida em comum que é hora, é tempo, certo? Então a capacidade tanto do pão, de produzir pão, quanto de produzir biscoito, tem uma medida em comum. E é nessa que a gente vai se apegar, é o tempo. E a máquina, é claro que ela tem também o tempo como uma unidade comum, né? Todos temos o tempo como um limitador de capacidade. Então, o que a gente vai falar? Bom, a máquina, forno, trabalha 2 turnos por dia, por exemplo, ou nesse caso aqui trabalha 24 horas por dia, e, bom, durante esses dias está programado que ela vai fazer uma manutenção preventiva, então vou te contar 1 hora de manutenção preventiva, está programado que o pessoal vai fazer um treinamento de 1 hora, então vou te contar mais 1 hora de treinamento, nesse dia ela tem 22 horas para trabalhar como capacidade. Ela vai fazer biscoito, ela vai fazer pão? Não sei, tanto faz. Ela vai ter as 22 horas disponíveis para produzir,
certo? Então essa questão de tempo versus unidades ela é importante. Esse outro slide feio aqui, ele fala justamente isso. Ele fala sobre medidas de output de capacidade, que são medidas de saída de capacidade, e o próximo fala de medidas de input de capacidade, medidas de entrada de capacidade. Basicamente, medidas de output de capacidade é quando eu falo em, por exemplo, a linha de produção da GM Gravataí produz um carro a cada 96 segundos. É isso mesmo, um carro a cada 96 segundos. Isso é bem diferente de eu falar que ela leva 96 segundos para produzir um carro inteiro, certo? É simplesmente a linha, no final da linha, saiu um carro a cada 96 segundos, que teve muitas horas de trabalho antes, em centenas e centenas de estações de trabalho, certo? Então essa é uma medida de saída da capacidade. Só que ela é normalmente utilizada, e ela pode ser utilizada em exemplos como esse, de uma linha de produção, porque a linha de produção tem uma variedade muito restrita de produtos. A linha de produção da GM em Gravataí só produz o Onix e o Onix Plus, que é o sedã, o carro hatch, e o sedã do mesmo modelo. Então ali ela faz o mesmo tipo de carro todos os dias, o dia inteiro. Então ali faz sentido eu falar um carro a cada 96 segundos, porque eu não estou misturando um carro pequeno, minúsculo, com uma caminhonete grande e muito menos com um caminhão. Se houvesse essa mistura de carros pequenos, médios, grandes na mesma linha de produção, eu já não poderia falar, porque se fosse produzir só carros pequenos, seria um a cada 96 segundos. Se fosse produzir só caminhão, seria um caminhão a cada 2 horas, por exemplo. Então mudaria a medida de saída, de output dessa capacidade. E medida de input de capacidade é justamente o exemplo das horas. Eu posso, em algumas empresas utilizam, se é uma empresa siderúrgica que trabalha o aço, então ela lida com quantas toneladas de aço ela entrou no processo. Mas é uma alternativa. O ideal mesmo é sempre trabalhar com horas de capacidade de produção, certo? Aqui falando sobre capacidade disponível ou de projeto, leva em conta a jornada de trabalho disponível, tá? Deixa eu botar uma canetinha aqui para... Cadê minha canetinha? Não está aparecendo. Cadê? Não consegui botar a canetinha aqui para dar um destaque no PowerPoint. Mas assim, a capacidade disponível de projeto leva em conta a jornada de trabalho disponível. Lá em 2004, eu fazia estágio na GM, ali em Gravataí, não é à toa que eu uso o exemplo, e eles estavam com um projeto para o terceiro turno da fábrica. Naquela época, a fábrica trabalhava em 2 turnos por dia, e não nos 3 turnos que hoje ela trabalha, certo? Então, ela estava fazendo todo um projeto que impactava muito a sua capacidade produtiva, colocar um terceiro turno de trabalho, certo? Então, assim, no exemplo, uma empresa que tem um turno diário de trabalho vai ter uma capacidade, se ela tiver 2 turnos de trabalho vai ter outra capacidade e assim por diante. E isso vai depender do seu projeto, como ela foi projetada para trabalhar, certo? Já a capacidade efetiva, eu vou descontar perdas planejadas que são dessa capacidade. Por exemplo, eu sei que eu faço paradas programadas para manutenção, eu sei que eu faço paradas programadas para preparação da máquina para trocar o produto que está sendo produzido, certo? Então a capacidade efetiva vai depender disso. Isso vai ficar mais claro um pouco mais na frente, que vai ter uma visão gráfica disso, tá? E aí, como a gente está falando aqui em perdas, perdas planejadas e também existem as perdas não planejadas, aqui tem alguns exemplos. Em processo produtivo, perdas planejadas são aquelas que eu sei de antemão que vão acontecer. Por exemplo, necessidade de setup, que é a preparação da máquina para produzir um novo produto. Então, o tempo de setup das máquinas é um tempo perdido para a produção. Ele é necessário para produzir? Sim, é necessário para produzir. Por exemplo, numa empresa de laboratório de medicamentos, cosméticos, shampoos, a máquina que faz a mistura dos ingredientes para fazer um shampoo pode ser a mesma máquina que faz a mistura dos ingredientes para fazer um
não é amaciante, né, que as mulheres falam, hidratante das peles, de pele. Né? Então, se ela está fazendo shampoo e vai passar a fazer hidratante, ela precisa ser lavada. Esse tempo que ela é lavada é um tempo de preparação da máquina, um tempo de setup da máquina para a produção, certo? Então, é uma perda planejada. Já, por exemplo, manutenção preventiva, periódica, né, é outra perda planejada. Tempos perdidos em trocas de turno, quando eu troco encerra o primeiro turno, chega o pessoal do segundo turno, sempre tem alguma troca ali, alguma parada para fazer isso. E para amostragens de qualidade. Às vezes a máquina está produzindo não para o produto final, para vender, mas está produzindo para a qualidade, certo? Está produzindo protótipo também, muitas vezes. Esses são exemplos de perdas planejadas. Já as perdas não planejadas são aquelas que eu não consigo prever, né? Por exemplo, falta de matéria-prima. Falta de matéria-prima nunca pode ser planejada, né? Não vou planejar que vai faltar matéria-prima. Então é claro que sempre que acontecer ela é uma perda não planejada. Energia elétrica também, às vezes eu até sei que todo mês falta luz, mas eu não planejo que falte luz, certo? Falta de funcionários também não é previsto, nunca. Paradas para manutenção corretiva, então no mundo perfeito, se eu sempre fizer as preventivas, eu não vou ter manutenção corretiva, né? Então eu não planejo manutenção corretiva. E investigações de problemas de qualidade, por exemplo, também são perdas não planejadas. Achei a canetinha aqui, tá bom? Marca texto, deixa eu botar. Agora eu vou conseguir marcar. Tá. Ok, então esses são exemplos de perdas planejadas e perdas não planejadas. E por que isso? Porque tem um indicador muito utilizado pelas indústrias, que é o OEE, que vem da sigla em inglês aqui, ó, da expressão em inglês, que é Overall Equipment Effectiveness, ou efetividade geral do equipamento. Isso gera a sigla OEE, ou em inglês, né, OEE. E OEE, então, é muito utilizado nas indústrias. Eu, nos meus tempos de consultor, cheguei a implementar o OEE em 3 empresas diferentes, né? E numa delas, depois de algum tempo lá trabalhando, esse indicador ele era tão importante, ela era uma empresa, uma planta industrial basicamente focada em produção, né? A área de marketing era em outro lugar, a área de desenvolvimento de produto era em outro lugar, aquele local ali era focado em produção mesmo. Então, naquela empresa, depois de algum tempo desse indicador rodando, né, sendo calculado, ela colocou outdoor dentro da empresa falando do OEE. Então, tu caminhava da portaria até o escritório, que era uma caminhada bem longa, e lá no meio do caminho tinha 2 outdoors que falavam: a nossa meta é melhorar o OEE. Nós trabalhamos aqui em busca da otimização do OEE. Falava coisas mais ou menos assim. Então, é um indicador muito importante, vocês vão ver como ele mistura indicadores diferentes num índice só. E qual é a origem dele, tá? Ele foi introduzido pelo japonês aqui, o Seishi Nakajima, um dos pais da TPM, que é a manutenção produtiva total, né, a sigla em inglês para manutenção produtiva total, que é toda uma metodologia de manutenção que ela se volta a atender o grande cliente da manutenção na indústria, que é a produção. Né? E ele foi colocado como uma medida fundamental para se avaliar a performance do equipamento durante o seu tempo de produção, certo? Então aqui a ideia é que eu monitore como está a performance dos meus equipamentos de produção, tentando atingir o máximo dessa performance. Resumidamente, esse gráfico aqui de barras, ele busca apresentar o que o OEE faz, tá? Primeiro é o seguinte, ele parte de uma disponibilidade, de uma capacidade total lá em cima de... Aqui está um exemplo para um tempo anual, tá? Até normalmente o indicador do OEE é calculado nas indústrias diariamente, tá? Todos os dias eu faço um cálculo do como foi o OEE daquele dia. Depois eu faço resumos, né, por semana, por mês. Mas aqui está o exemplo de um ano para facilitar, deixar tudo em dias de trabalho, tá? Então, por exemplo, num ano, um equipamento, o OEE é sempre de um equipamento individual, não é de um conjunto de equipamentos, tá? No ano eu tenho 365 dias para trabalhar.
Então eu vou descontar desse tempo para chegar na minha capacidade de produção domingos e feriados e ociosidade. Ociosidade é quando eu não tenho trabalho para fazer, né? Então, períodos que eu já sei de antemão que não vai ter produção, eu vou descontar. Por que isso? Como eu quero medir a performance de um equipamento durante o trabalho dele, né? Eu não vou incluir nesse tempo, nesse cálculo, momentos que ele não foi exigido para produção, certo? Momento que o pessoal, os gestores de produção não foram exigidos que o equipamento rendesse produção. Então, domingos e feriados e períodos sem demanda são períodos que não entram no cálculo. Mas aí, então, partindo da minha capacidade 100%, eu vou descontar paradas programadas, ou seja, durante o período de produção aconteceram paradas programadas, e por que isso é penalizado? Porque são paradas programadas pelo pessoal que gerencia a produção, né? Então, no mundo ideal, essas paradas programadas elas podem ser minimizadas, certo? Então, inclusive o tempo de setup é uma que é sempre trabalhada para se minimizar, né? Aí eu chego na minha disponibilidade para produção. Então, durante esse tempo, que está representado aqui por essa barrinha, eu fiquei com o tempo disponível para produção. Só que durante esse tempo, eu tive paradas que não estavam programadas para acontecer, aconteceram. E eu tive períodos que a máquina não estava rodando a sua velocidade total, certo? Que são períodos normalmente quando inicia a produção, se roda, a produção acontece em um ritmo um pouco mais lento, até adaptar, até ajustar tudo certinho, então começar a produção na velocidade plena, certo? Então eu tenho paradas não programadas e isso vai me gerar aqui um tempo disponível para a produção total, certo? Só que dessa produção total eu tenho, aqui estão estragos, repasses, perdas de qualidade, tá? E aí eu vou ter um resultado final aqui que é a produção boa. Então eu tenho esta barrinha aqui embaixo no final de produção boa, em relação a um total aqui do meu 100% de capacidade ali em cima. Essa comparação vai dar o resultado do OEE. Quanto que é esta barrinha em relação ao que era o meu 100% é o meu OEE. Aqui um exemplo com números, então. Por exemplo, então, 365 dias no ano, eu vou descontar os feriados, finais de semana e dias que eu não tive programação de produção, 110 dias de feriados, finais de semana, 5 dias que não sem produção. Então, 115 dias eu não vou levar em conta no meu cálculo. O meu cálculo vai ter aqui, 250 dias como o meu 100%, a minha capacidade disponível para produzir. Tá? Então, assim, das paradas programadas, todos os setups que eu fiz, programação, manutenções preventivas, trocas de turno, tudo isso foi somando algumas horas por dia, alguns minutos de paradas, e no total do ano somaram 15 dias. Tá? Então, eu descontando da minha capacidade disponível os 15 dias que foram parados, sobraram 235 dias disponíveis para produzir, certo? Esses 235 dias são 94% dos 250 que estão ali em cima. Então aqui eu faço um primeiro cálculo que é um indicador chamado disponibilidade. Tá? A disponibilidade dessa máquina nesse período foi de 94%. Ou seja, de 250 dias eu tive 235 disponíveis para produzir. 94% de disponibilidade. Dentro desse período, desses 235 dias que eu tinha disponíveis para produzir, eu fui somando as horas de parada não programada e deu um total de 7 dias no ano. Tá? Então, dos 235 eu desconto 7 dias para paradas não programadas. E de velocidade reduzida deu 3 dias. O cálculo da velocidade reduzida ele é mais complicadinho um pouco. Tá? O que eu preciso fazer para calcular essa velocidade reduzida? Eu tenho que ver a produção total, calcular em quanto tempo ela deveria ter sido produzida, certo? E aí normalmente eu vou ver que ela não ocupou todo esse tempo aqui, 225 mais 3 dias, aqui 228 dias até chegar completar esta barrinha fora as paradas, tá? E aí então a minha diferença do que não enche esta barrinha aqui é o que deu como velocidade reduzida. Mas esse é um detalhe de operacional de cálculo que a gente não vai se preocupar agora. Mas aqui, o indicador que vem desta linha é o indicador de performance. Por que performance? Bom, eu tinha 235 dias disponíveis para produção e a minha produção total explicou 225 dias.
certo? Eu peguei todos os tempos que eu tenho padrão de produção daqueles produtos, vi todas as quantidades que foram produzidas e a produção explicou 225 dias de produção total. Eu comparo com meus 235 dias que eu tinha disponíveis e vai dar um percentual de 96%, certo? Então 96% de performance. Eu consegui produzir 96% do tempo que eu tinha disponível para produzir. Os outros 4% eu perdi aqui entre velocidade reduzida e parada não programada, ok? É ruim que vocês não podem responder agora, né? Mas o bom é que vocês podem voltar o vídeo e ouvir de novo a explicação. E também acessar no slide aqui anterior, ó, tem aqui em cima o site oee.com.br. Ali tem explicações bem breves, bem rápidas e práticas sobre o que é o OEE e como calcular. Bom, mas voltando aqui, eu parei no 96% de performance. Ainda tem mais uma perda, né, que acontece na produção, que é de toda a produção boa que eu tive, 225 produtos, não, aliás, desculpa, de toda a produção que eu tive, 225 produtos, eu tive alguns produtos que eu perdi por problemas de qualidade. Então eu converti as horas de produção desses produtos ou a quantidade produzida de produtos ruins em dias de produção, né, e chegou a 5 dias. De 225 dias, 5 dias do ano eu fiquei produzindo produtos ruins. Claro que não foi assim, né? Foi no dia 1 eu perdi 20 minutos em produção defeituosa, no outro dia eu perdi meia hora em produção defeituosa, e assim foi indo. No total do ano somou 5 dias. E por que é em dias e não é em peças? É porque tem peças e peças diferentes, né? Tem biscoitos, tem pão e tem, sei lá, tem outros tem torradinha, certo? Então tem produtos diferentes, então eu tenho que converter todos eles em tempo de produção, certo? Então minha produção boa foi equivalente a 220 dias de qualquer tipo de produto, né? Eu somei todos os tempos de 220 dias. Em relação aos 225 dias produzindo o total, eu tive uma perda de qualidade de 2%, ou uma performance em qualidade de 98%. 98% de produtos bons em relação aos 225 dias de produção total, certo? E aí, no final aqui eu posso calcular o OEE, que é um indicador que leva em conta, ele agrupa qualidade, performance e disponibilidade. Olha só, se eu fizer aqui 94% de disponibilidade, aí desses 94% eu aproveitei 96% na performance. Desses 96% eu aproveitei 98% na produção boa. Quer ver? Vou ver se eu vou abrir a calculadora aqui. Vamos ver se vai dar para vocês verem aí. Então, 94% é 0,94, certo? Opa, 0,94. Eu vou multiplicar pela perda do segundo item ali, que é a performance, 96%. Então, vezes 0,96, e eu vou multiplicar pela performance de qualidade, vezes 0,98. E aí deu 0,884, que é 88%, que é o que está aqui no OEE, certo? Que é o mesmo número que se eu fizer o seguinte, ó, o cálculo que está aqui dentro desse parênteses, ó, 220 dias, que é a minha produção boa, sobre 250 dias, que era a minha primeira base lá em cima, 100%. Capacidade disponível. Se eu fizer os 220 sobre 250, vai dar os 88% também, certo? Outro deu 88,44, que tem os arredondamentos dos dias que eu botei sempre inteiros aqui, tá? Mas então, o OEE, 88%, significa que 12% da minha produção eu perdi em alguma coisa. Alguma coisa eu perdi aqui em paradas programadas, outras eu perdi em paradas não programadas e velocidade reduzidas, e outras eu perdi em qualidade, né? Então, esse é um número que agrega uma informação bem interessante para a produção, porque eu posso olhar um processo produtivo e se ele tem um OEE bom, ele está bom, certo? Se ele tem um OEE ruim, baixo, eu vou olhar, bom, isso está ruim por causa da qualidade, por causa da performance, da velocidade dele, das paradas não programadas que estão afetando muito, ou por causa das paradas programadas que elas estão sendo muito longas. E as paradas programadas podem ser muito longas? Podem ser muito longas. Tem empresas, uma vez eu estava dentro de uma empresa, né, e eu falei para vocês que setup
é um tipo de parada programada, né? O pessoal está lá no planejamento da produção que vai ter um setup de tantas horas e aí depois vai iniciar a produção. Uma vez eu estava dentro de uma empresa fazendo um trabalho lá sobre gestão de estoques, né, para o cálculo da necessidade de materiais para produção, e então era na mesma área ali no escritório que eu trabalhava, estava o pessoal que programava a produção. E aí entrou alguém na área lá, que era o responsável por uma máquina, o supervisor da área onde ficava uma determinada máquina, e ele falou assim, olha, aquela programação lá que vocês fizeram não vai dar para atender, porque aquela máquina vai precisar de um setup de 12 horas. E eu olhei assim para o lado, peraí, 12 horas de setup? Não é possível isso. Como é que uma máquina vai ficar então? Ela vai ficar 12 horas no dia sendo produzindo parada para setup e vai sobrar só 12 para produção, 50% aí tu já perdeu. Então se uma máquina, se acontece uma coisa dessas, 12 horas de paradas para setup de máquina, o tempo produzindo depois ela vai ter que ficar uns 3 dias produzindo o mesmo produto para justificar aquela parada. Então as paradas programadas elas podem ser muito longas, sim, certo? Então um OEE ele agrega tudo isso. Aqui nesse slide ele tem um exemplo, lembro da primeira empresa que eu fiz um trabalho de OEE, e aí ele tem, olha só, dá para chegar aqui direto no final, no OEE que resultou, 55%. Então, essa aqui era uma empresa que ela trabalhava 3 turnos por dia, tá? Ela tinha uma ideia que ela não parava nunca, certo? Só que agora a gente já sabe que se o OEE mostrou 55% de resultado, significa que 45% do tempo dela ela está perdendo com alguma coisa, certo? Então, praticamente a metade do tempo ela está perdendo. Então, ela trabalhava 3 turnos para aproveitar 1,5 para produção boa. Certo? Então era uma empresa que ela, nas primeiros resultados que ela teve do seu OEE, ela levou um susto grande. E isso não é um número que tu muda de um dia para o outro, assim. Isso tu vai evoluindo de uma forma bem... Se não fizer algum grande projeto de melhoria, tu não melhora isso de uma forma efetiva. Então ela se assustou bastante. E aí, como eu falei para vocês, né, quando a gente olha um OEE baixo, a gente tem que buscar entender aonde que está o problema. Então aqui do ladinho estão os indicadores que afetam o OEE. Então está disponibilidade 92%. 92% não é muito alto, mas não é horrível também, né? Aí tem a performance, 63%. Ou seja, perda de 37% entre paradas não programadas e velocidade reduzida. A qualidade até que não era ruim também, 95%, embora, né, para uma empresa que tenha um foco forte em qualidade, esse número já não é muito bom, né? Mas assim, aqui, claramente o crítico estava na performance, e aí se a gente vai ver a performance, ela é afetada por paradas não programadas e por velocidade reduzida. Ela tinha perda de velocidade reduzida de 7% e de paradas não programadas de 27%. Ou seja, ela estava parando muito mais as máquinas do que ela as máquinas não, né? Esta máquina, que esse aqui é o exemplo de uma das máquinas, ela estava parando muito mais aquela máquina do que ela tinha planejado. Ela tinha planejado para parar 8% do tempo de capacidade. Ela estava parando 27%. Então aqui estava bem um enfoque inicial para tentar melhorar esse OEE da empresa, trabalhar nas paradas não programadas, certo? Então vocês vejam como é uma ferramenta que dá um direcionamento para a gestão atuar, né? Lembram lá da aula de introdução que falou assim, o que não é medido não é gerenciado? Então, enquanto eles não viram esse número, eles não sabiam que eles tinham que atuar em cima das paradas não programadas. Eles nem controlavam as paradas não programadas, eles não sabiam quanto tempo eles estavam parando de forma não programada. Para fazer esse projeto, o que se precisou fazer? Bom, do lado lá junto da máquina tem uma ficha para o operador dizer, olha, parou a máquina tal hora, até tal hora por tal motivo. Então tudo tem que ser registrado. Isso depois de um tempo evoluiu para um computador, onde o cara já lançava a parada no sistema, né? Mas começou no papel, na caneta. Então o cara dizia, olha, parou tal hora até tal hora. Por quê? Porque, sei lá, faltou luz, porque faltou material, não chegou o papel aqui para ser processado, que era uma empresa que trabalhava com papel. Né? Então ele ia explicando. E assim a empresa vai poder atuar.
Bom, agora eu vejo o número, eu posso gerenciar o número, né? Tem 27% de paradas não programadas, então eu vou ver quais são as principais paradas não programadas. É falta de material? Eu vou lá trabalhar o cálculo do MRP, que faz o cálculo das necessidades de materiais, para que não falte material, certo? E aí eu vou ter um direcionamento para a minha gestão da produção. Então, assim, isso aqui, eu gosto muito desse sistema, desse indicador do OEE, que ele junta os indicadores, 3 indicadores que são bem chave na produção, e mostra os elementos aqui bem abertos do que está impactando mais, né, o meu resultado, e dá um direcionamento, dá aquilo que a gestão precisa, né, o gerente de produção precisa para atuar. Né, os gerentes, os supervisores, todo mundo da produção precisa saber onde está o problema para poder resolver o problema, senão o problema segue oculto e aí de fato as coisas não melhoram. Lembra também que eu falei na aula de introdução, assim, ó, o que na medida não é gerenciado, que eu só vou descobrir quando os clientes começam a ir embora, quando eu começo a ter problemas, muitas reclamações, certo? O que isso aqui vai impactar no final? Isso aqui vai impactar em custos, né? Então, o que acontece? Quanto menor o OEE, maior o custo de produção dessa empresa. Quanto maior o meu OEE, menor o custo de produção. Então, bom, se eu tenho muitas paradas não programadas afetando a minha produção, eu vou ter maior custo e daqui a pouco maior custo eu não vou conseguir repassar em preço para o cliente e isso vai impactar lá no resultado final da empresa, no financeiro, né, no lucro. Daqui a pouco o lucro some aqui, ó, né, porque eu tenho muitas paradas não programadas, ok? Até aqui é o principal desta aula, tá? Aqui é só um encerramento que eu quero fazer com esse negócio de lote mínimo de produção. Todo mundo não, mas muitos de vocês já devem ter ouvido sobre a questão do lote mínimo de produção, né? Lote mínimo de produção, é uma coisa que eu trago aqui na aula, mas eu trago com enfoque de que se perca o enfoque no lote mínimo de produção. Qual é a grande jogada do lote mínimo de produção? A grande jogada aqui é que eu tenho um tempo de setup de máquina, um tempo de preparação de máquina. Então, aquele meu exemplo de 12 horas de setup de máquina, o cara ia ter que ficar produzindo 2, 3 dias para justificar uma parada de 12 horas, certo? Então, o que se fez muito tempo? Se aceitou que o tempo de setup era 12 horas e se calculou qual seria o meu lote mínimo de produção para justificar 12 horas de parada de máquina. E o que depois vieram os japoneses da Toyota e fizeram? Não, peraí, eu não vou aceitar que o tempo de setup é 12 horas e daí calcular um lote mínimo. O meu lote mínimo tem que ser um carro de um modelo, e aí eu já posso produzir o próximo carro do outro modelo. Mas para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir o tempo de setup ao mínimo possível. Então, eles têm uma expressão que é que eles fazem o tempo de setup em um dígito de minuto, que é o tempo de setup em até 9 minutos. Certo? Então, qualquer máquina eles têm uma meta de fazer o tempo de setup todo em até 9 minutos. Então, 12 horas é alguma coisa totalmente fora da realidade de um sistema Toyota de produção ou da produção enxuta. Certo? Então, eu trago aqui essa ideia de lote mínimo de produção, mas mais para vocês pensarem que ele é dependente do tempo de preparação das máquinas, mas o tempo de preparação das máquinas não pode ser grande, ele tem que ser reduzido para que o lote mínimo seja aquilo que a empresa precisa produzir como lote mínimo e não o que ela vai produzir em função do tempo de setup, certo? Ao invés de eu calcular qual é o meu lote mínimo e aí fazer a minha produção, que de repente vai ter lote mínimo muito maior do que o cliente precisa comprar, eu vou determinar qual é o meu lote ideal de produção e tem que fazer o setup ser o mínimo possível para calcular isso. E aqui, ó, por exemplo, olha só como tem um monte de fórmulas para calcular esse lote mínimo. Tem, olha só, fórmulas, exemplos, tem planilha de cálculo que eu usava antigamente, sabe? Mas é todo um esforço que ele não deveria existir. Certo? Todo um exemplo aqui, todo um monte de coisas. E até para mostrar para vocês que é um esforço que ele não faz sentido, quanto na verdade eu poderia eliminar o problema na fonte, que é fazendo troca rápida de ferramenta, que é o que os japoneses da Toyota fazem. Bom, tá chegando o final da aula, eu já tenho uma participação especial aqui, acho que vocês vão conseguir ouvir, tá bem? Eu acho que
Talvez eu tenha sido um pouco rápido demais na minha explicação. Eu quero que vocês tenham foco aqui nessa questão capacidade da produção e esse indicador do OEE. Então, dúvidas, voltem um pouquinho, deem uma olhada de novo, vão naquele site que eu citei ali do oee.com.br, que lá vai ter explicações, tá certo? É isso por hoje, mandem dúvidas e vamos aguardar os nossos momentos síncronos também, que a gente vai poder resolver alguma coisa mais específica, ok? Então, um abraço e até mais.